Olá, eu sou Lorena e quero te dar boas-vindas a mais um vídeo do Passos Entre Linhas, desta vez para conversar sobre provas de língua estrangeira nos vestibulares com a querida Clara Elizabeth. Bora lá! Então, boas-vindas a você que está assistindo ao Passos Entre Linhas, boas-vindas, Cacau, Clara Elizabeth, se apresenta, por favor. Olá, meu nome é Clara Elizabeth, eu sou licenciada em letras, sou professora de inglês, também sou tradutora e atualmente eu trabalho dando aulas de inglês. Também sou dançarina e professora de dança, então sigam aí Cacau com Chocolate, que é meu perfil principal, e a partir de lá vocês podem conhecer meus trabalhos em dança, em letras, enfim. E é isso. Quero iniciar o vídeo já agradecendo você pela participação, né, Agradeço o convite. Ai, obrigada por ter aceitado. Então, ontem a gente teve aqui no canal um vídeo com dicas para poder responder, produzir redações no vestibular da UNEB, mas essas dicas podem ser utilizadas também em outros vestibulares. A Larissa deu muitas dicas sobre o Enem também. E eu acredito que esse vídeo com Cacau também vai nos permitir pegar as dicas não só para o vestibular da UNEB, como também para outros vestibulares, porque são dicas mais gerais. Então, Cacau, como é esse processo, como funciona o processo de fazer prova de língua estrangeira no vestibular? Como é que você vê isso? Bom, a questão de responder as provas de língua estrangeira é uma coisa delicada porque muitas vezes a gente não tem o domínio exatamente da língua, mas a gente tem que saber que o que a prova quer que você consiga, o candidato consiga acessar basicamente as informações do texto, então as ideias principais do texto. Então uma coisa que eu acho legal de você ter em mente é que você precisa saber quais são as ideias principais do texto primeiro. E aí precisamos de estratégias. A leitura de texto em língua estrangeira vai passar primeiramente por estratégias. Então, a primeira coisa é você saber quais são as ideias mais importantes e uma das estratégias para isso é você ir direto para as perguntas. E isso, na verdade, é uma estratégia que a gente usa para questões de uma forma geral. Então, você vai para as perguntas e você vai entender quais são as informações que a questão quer que você acesse no texto. Dá uma lida rápida nas questões e depois vai para o texto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma técnica chamada skimming, que é você dar uma lida no texto. Então, aquela olhada rápida que você fala assim, tem uma manchete no jornal, você vai lá, clica, porque hoje em dia é tudo clique, né? Você vai lá, clica e vai ver se realmente aquilo que você está pensando, se dá aquela lida assim, opa, me interessa ou não me interessa? Foi clickbait, não vou nem ler. Então, aquela olhada rápida é o skimming. O skimming você vai usar no primeiro momento. A outra técnica que a gente vai usar, as duas técnicas principais, a primeira é o skimming, a segunda é o scanning. Vou falar do scanning mais adiante, mas o skimming é esse, lida rápida. Então, você vai fazer o skimming primeiro nas questões, vai olhar e ver mais ou menos quais são os temas que a questão quer que você tire do texto. Depois você vai para o texto para ver as informações-chave. Nós temos o texto e temos a questão aqui do lado. No texto, a primeira coisa que você vê que não tem título, mas tem uma imagem. A imagem é informação. Imagem é texto não verbal. A imagem não está por acaso no texto, gente. Se tiver imagem, se tiver gráfico, você já sabe que vai ter um propósito. Olha lá, na questão, o que é que nós temos? Black Seas, Lower Layer, Plenty of Life, Material, Variety of Forms, Survive, blá blá blá. Dá uma olhada, tá? Eu quero falar sobre The Black Seas Lower Layer. Vou no texto procurar o que é que tem, onde é que tem Black Seas Lower Layer, mas aí já é o scanning. Antes de você fazer isso,
você vai dar aquela olhada rápida nas questões para você ter uma ideia de quais são as informações principais. Depois você vai dar aquela lida no texto. Não recomendo o seguinte: você ficar lendo o texto inteiro antes de responder a questão. Por quê? A não ser que você tenha um domínio muito tranquilo do texto, você vai acabar perdendo tempo, porque às vezes você vai tentar decifrar informações que não são importantes para as questões. Por isso, direcionar o seu pensamento para o texto antes de chegar de fato nele. Primeiro ponto. Essa prova que a gente tem aqui, que é o do processo seletivo de 2018, traz as questões de língua estrangeira também em inglês. Isso pode ser uma vantagem no sentido que você vai ver exatamente ou de uma forma muito próxima a frase ou o bloco de informação que você vai buscar no texto. E daí nós vamos para o scanning. O que é um scanning? Scanning é quando você vai... Lembra de um scan, como é que... Impressora. O scan da impressora. A impressora tá ali, ó, o scan tá indo em cima, abaixo. Para tentar pegar todas as informações que tem ali naquele documento. Então, o que ela vai fazer? Ela vai identificar onde é que tem informação para poder escanear. O que é que você vai fazer? Procurar no texto com um olhar mais analítico para achar a informação que você quer. Dentro do scanning, temos subestratégias para você achar essas informações. Então, você vai usar a técnica do scanning para achar as palavras-chave que você já viu na questão. Por exemplo, nessa questão que a gente tem 17, nós temos about the Black Sea's lower layer. It's correct to say that. Você já sabe que você quer Black Sea lower layer. Alguma palavra dessa provavelmente vai estar no texto. Olá, já achei Black Sea. Opa, tá aqui na terceira linha do primeiro parágrafo, Black Sea. Vamos ver também as palavras que estão nas questões. Tem assim, it has plenty of life. O que é isso? Eu não sei muito bem o que é plenty, mas eu sei que é life. Beleza, não me diz muita coisa. Mas se eu tivesse, por exemplo, it doesn't have plenty of life, um exemplo. Eu já tenho que ser que tem uma negativa ali. Então, a ideia é você ter também o domínio básico do vocabulário e também você aproveitar o vocabulário que a questão está te dando e associar com o texto. Nem sempre as palavras, as respostas vão estar assim tão óbvias. O que vai acontecer é que você vai interpretar. O que às vezes acontece é que você vai ter sinônimos. Por exemplo, there is a variety of life, tananã, tananã, tananã. Então, eu sei que it has plenty of life. Plenty of a lot of, uma grande quantidade, variedade. Plenty of life. Uma das sugestões é você procurar as palavras-chave no texto. E pelo menos eu já sei, quando eu identifico Black Sea, vi Black Sea na questão, vi Black Sea no texto, eu já sei que provavelmente a informação está around, tá? Ali ao redor daquela palavra, daquela expressão, daquela frase. Então, nós vamos procurar essas palavras-chave. Material. No material. Já sei que é nenhum material. No material. Né? No material. Negação. Can last in such depth. O que é isso? Eu não sei. Mas eu sei que tem assim, no material can. Tanana, tanana, tanana. Então tem uma permissão. Can tem permissão, possibilidade e tal. Então material, no material can. Então material don't can. Can't. In such depth. Depth. Não sei o que é isso. Mas está escrito aqui em algum lugar. Pode ser que esteja escrito em algum lugar. E talvez eu procure, talvez eu ache, talvez não. Mas a ideia é essa.
Vamos ver o que é que você sabe e o que é que a questão está pedindo. Daí, nós temos, falando sobre o que você sabe, temos a segunda coisa que você vai pesquisar durante esse scanning, que são as palavras cognatas. Palavras cognatas, são palavras que se parecem, de alguma forma, com a nossa língua materna, no nosso caso, português, e tem um significado igual ou parecido. Em oposição a isso, temos os falsos cognatos, que a gente não vai focar neles, se acontecer, faz parte da vida, mas os falsos cognatos são palavras que parecem com o do português, mas não é. Por isso também muita gente chama de false friends, tipo falsos amigos, porque são assim, você parece, mas não é. Vamos focar em quem é de verdade. Temos lá as palavras cognatas, por exemplo, variety. Variety. City, cidade. Variedade. Opa, variedade, tá? Temos aqui. Dica para você que está estudando. Vai estudando sufixos do inglês que se associam com sufixos do português. Por exemplo, Lore, vou te pedir uma ajuda. Como é que você falaria? Como é que você fala informação em inglês? Information. Nação. Nation? Ok. Você já sabia ou você... Não tem mais errar agora. Você sabia como era nation? Sim. Como era nação? Agora me diga, como é que eu falo... Uma palavra que a gente não fala muito em português. Rebolação. No Revelation. Essa eu não sabia, não. Eu fui no... Essa é a ideia. Essa é a ideia. O que é rebolation? A pessoa pegou um pedaço da palavra e transformou o sufixo, que a gente já sabe que quase 100% das vezes vai coincidir. Então, se a coisa que termina com ação, vou colocar o ation aí. E ation se escreve com A-T-I-O-N, tá? Não é S-H, enfim. Ation. Então, nation, information, Massacration. Conhece essa banda, Massacration? Não. Eu não sei se eu sugiro que procurem ou não. É mesmo zoeira, gente. É banda de rock. Massacration. E temos várias coisas dessas. Variety, esse sufixo TY, que também vai coincidir com o sufixo idade da gente. Cidade, city. Variety, variedade. Só muda a pronúncia, né? Mas se escreve aqui variety, variedade. E por aí vai. Então, estudem esses sufixos que você consegue associar para formar os cognatos, tá? Você vai usar esses sufixos, essas cognatas, essas palavras cognatas, também no scanning, porque você... Aliás, você pode usar até no skimming, porque na hora que você for dando essa lida primordial que eu falei mais anteriormente no texto, você já pode ir sublinhando, destacando os numerais e os cognatos e os nomes próprios. Essas são ótimas fontes para você tanto fazer o skimming quanto você fazer o scanning. Por quê? Eu já posso identificar logo quando eu falo skimming. Tem um número que está aqui me chamando, 2.500 anos. 2.500 anos. Tem lá, no texto, né? Tem outra aqui, 2.000 anos. Não, 2.000 anos de idade, talvez. Eu não sei porque ainda não li o texto. Tem aqui Black Sea, letra maiúscula. Iniciais maiúsculas que estão identificando nomes próprios, muito provavelmente. Bulgarian Coast. Tem nomes próprios, eu já estou ali prestando atenção, que são coisas que já me chamam a atenção, antes mesmo de eu saber qual é a informação. Então, isso você pode fazer tanto na hora que você estiver dando uma lida primordial no texto, quanto no momento em que você estiver precisamente procurando a informação. Então, eu vou falar assim, há quantos anos
e não sei o que, esquecer. Opa! Existe há tantos anos. Ou, exemplo, tem lá 2,500 years. Years tem anos, time e tal, tem a ver com tempo. E aí tem alguma coisa falando de time. Aí fala, é pouco tempo ou muito tempo? Às vezes a questão é interpretativa nesse sentido, de você tá ali 2.500 anos. Eu vou dizer que é uma coisa desse século? Eu vou dizer que é uma coisa que é nova? Não necessariamente, né? Então, esse tipo de informação que você vai ser requerido de saber na prova de língua estrangeira. É você ter informação, viu lá a informação, e você interpretar o contexto daquilo. Vi 2.500 anos. Primeiro, falou de tempo, provavelmente possa ter um número. Falou de quantidade, pode ter um número. Falou de pessoa, pode ter um nome próprio. Cidade, procura um nome próprio. Certo? Então, datas, estatísticas, numeragem de forma geral, nomes próprios, a gente vai se atentar também na hora de fazer a prova de língua estrangeira. E aí eu já falei com vocês, né? O vocabulário é importante, não é que você vai fazer a prova sem saber nada, mas quando você não sabe nada, você tem estratégias que vão te ajudar. A intenção é você fazer a prova sem saber nada? Não, nunca é, porque é uma prova, é um processo seletivo, você está sendo testado, seus conhecimentos estão sendo testados. Então, o que é requerido é que você tenha um entendimento básico de informações em língua inglesa ou na língua estrangeira, se for o caso. Você precisa entender todas as palavras do texto? Não. Você precisa entender a ideia principal do texto, o que é que o texto está querendo transmitir. Então, ao final do texto, você fala assim, tá, é um texto que fala sobre cientistas descobrindo materiais no fundo do mar. Um exemplo. A ideia principal é isso, é quando você vai contar para um amigo seu, tá assistindo a série fala sobre o quê? É um menino que odeia a menina e eles descobrem que tem um parente em comum e vão ter que lidar juntos com isso para dividir a herança, porque foi o último desejo da avó deles. Pronto. É o que você consegue resumir em uma frase, por exemplo. Essa é a ideia principal do texto e é isso que você precisa entender. É contexto. Pego a informação, 2.500 anos. Eu vou falar lá, quantos anos tem que o material está no fundo do mar? Não vai achar isso. Você precisa saber se é muito tempo, se é pouco tempo, se é naquele século, se não é naquele século. É uma questão de captar as informações que me possibilitam entender o texto. E, Cacau, uma coisa que a gente estava falando antes da gente começar a gravar, na prova da seleção para os cursos de pós-graduação, a gente tem o texto em inglês ou em espanhol, alemão, enfim, a língua estrangeira que a pessoa escolher, e tem as questões e as respostas para serem dadas em português. No vestibular é de múltipla escolha, né? Mas nessas seleções a gente tem que escrever, dissertar o que a gente entendeu do texto e tal, então tem isso. Pelas suas experiências com vestibular, tipo Enem e tal, as questões são em inglês também, as questões são em português. Você fez vestibular? Você fez vestibular de mim, né? Eu vou falar a verdade. Eu nunca fiz vestibular, só o Enem. E eu não lembro. Eu estava me perguntando se a prova do Enem é em português. Então, aqui, por exemplo, na prova do Enem, vocês podem conferir, né, que tem o texto em inglês, mas abaixo, eu vou mostrar daqui a pouquinho, tem as questões em língua portuguesa e as opções também para responder as questões em língua portuguesa. E deixando aqui explícito que essas provas estão disponíveis livremente na internet, você pode jogar na sua pesquisa, né, provas Enem, provas UNEB, e aí você tem contato. Como eu falei, como Larissa falou ontem, né, eu confirmei, as provas da UNEB não estão disponíveis com tanta atualidade. Eu acho que a última prova que está disponível na internet é de 2019.
mas você encontra, já dá para você saber mais ou menos o que é que você pode esperar da prova. Você pode estar acostumada a fazer o Enem e aí chegar na UNEB e tomar um susto. A pergunta está em inglês também. Então é bom ver a prova antes para poder ir preparado, né? Pode falar, Cacau. Exatamente. Inclusive, uma coisa que eu vou falar da prova do Enem, já que a gente falou sobre isso aqui. A prova do Enem, lembrando agora, ela tem 2 vieses. Um não literário e outro literário. Normalmente é isso que a gente encontra. Se você vê a primeira, olha a primeira lá. Vamos subir um pouquinho o texto. Já tem aqui muita coisa. Acho que tá um pouco mais óbvio do que o da UNEB até. Nation, apareceu lá. Obsessed. Também esse ED, às vezes, no final, pode identificar um particípio, né? Que a gente tem um ado, ada, ad. Então, obcecada, obcecado, obcecado, obsessed. Às vezes eu vou falar que alguma coisa é cognata, mas talvez nem sempre a pessoa identifica porque não é tão óbvio assim para quem está olhando à primeira vista. Então, às vezes o que diferencia mais é na pronúncia, só para deixar claro aqui. Mas na escrita é muito mais fácil de identificar o que é cognata, mas enfim. Então temos celebridade. Tem várias aqui, celebrities. Lá embaixo tem o celebrity a formar singular. Notion, noção, também. Companies, celebrity. Aí meu cérebro, eu vi o celebrity, eu já estou vendo vários celebrities aqui só porque eu estou concentrada em achar o celebrity. Isso acontece quando a gente está fazendo o scanning. Sophisticated, tá? Society, enfim. Tem várias coisas aqui que vocês podem identificar. Mas a primeira, we are a nation obsessed with the cult of the celebrities. Celebrities have heartbreak. É um texto formal, é um texto informativo. Para mim é uma coisa informativa, uma informação, uma coisa principal. É uma coisa não literária. Já o segundo, olhando rapidinho, Lori, só fala sobre qual é o tipo de texto disso aqui. Qual é o gênero textual, digamos assim? A estrutura é para eu responder? É. Oh, meu Deus. Senhora, isso aqui é uma ou é um? Isso aqui tá parecendo. Fale. Ah, tá. HQ não. É história em quadrinho? É manual de instruções? O que é isso? Estou sendo testada ao vivo. Rápido, pode olhar rápido. Ai, meu Deus, olha rápido. Pela estrutura dele, eu imaginei um texto menos formal. Tipo, um texto de revista ou uma poesia. Eu tô vendo que não é poesia. Pronto, não é poesia. Eu quero essa parte aí. É uma poesia? Qual é o tipo de informação que você espera achar olhando pela forma dele? Olha algumas palavras. Eita, peraí. Olha pela o título. História, né? Narração. Algumas palavras que eu tô pegando aqui soltas. Olha lá embaixo. Não. Uma dica que eu quero dar aqui, como professora de língua portuguesa, né? Para saber o que esperar do texto, é bom olhar isso aqui também. A fonte, muito bem. A fonte, por exemplo. Deixa eu aumentar um pouquinho. A da UNEB tinha fonte, eu não me lembro. Acho que tem. Olha, a fonte é importante também. É aqui, disponível em Magazine, revista. Então a gente sabe que é um texto, a depender da revista, científico, né? Não sei. Sim. Esse daqui, nunca ouvi falar. Não se sabe. Pronto. Mas enfim. Vamos lá. Aí vamos para quê primeiro? É a primeira coisa que a gente faz quando vê o texto? Scanning. A gente vai para onde? Título. Não é scanning. É skimming. Skimming. Mas independente do nome, é skimming.
Tá, primeira coisa. Mas independente do nome, qual é o processo que a gente faz? Primeira bate o... Bate o olho, olha o título, bate o olho, vê as palavras que você pode identificar ou não. Eu posso dividir em duas coisas. Skimming, ou vamos botar apelidos pra gente não confundir, porque eu confundia muito. Eu preciso associar as coisas, né? Então, scanning eu lembro da impressora e tal, mas pode falar assim, skimming, bate o olho. Scanning, procura. Okay. Skimming é um pouco mais passivo e o scanning é mais ativo. O skimming está querendo saber o que você quer saber. E o skimming, o skimming você está descobrindo o que você quer saber. Pronto. E o scanning você está indo atrás da sua informação. Tá. Primeiro bate o olho, depois que você procura. Bate o olho onde primeiro? Título, né? Antes eu bateria o olho tem outra coisa ainda. Ah, sim. Olha só. Lorena Ribeiro é testada por Clara Elizabeth e prova que esquece muito rápido as coisas. Não estava no script isso. Primeiro, a gente vem nas questões. Qual é a questão? Leia a questão para mim, por favor. Primeiro, a gente vem nas questões. Não é, a gente está na prova do Enem aqui, né? Temos a primeira questão e essa questão aqui tem a ver com esse primeiro texto. Do lado de cá, então, eu estou querendo saber do segundo texto, eu venho nessa segunda questão. Ao descrever o processo de formação da Inglaterra, o autor do poema... Meu Deus. Calma. Então, vamos lá. Ao descrever Ao descrever o processo de formação da Inglaterra, o autor do poema recorre a características de outro gênero textual para evidenciar a riqueza da mistura cultural, um legado de origem geográfica, um impacto de natureza histórica, um problema de estratificação social ou a questão da intolerância linguística. Então você já sabe que é um poema com características de outro gênero textual. Ai, já estava me julgando. Não, tá vendo? Eu falei sem medo de errar. eu também não sei a questão, mas é porque eu bati um olho em algumas coisas que são o quê? Cognatas. E além disso, tem uma forma... Eu ia chamar a atenção, Cacau, para esse sufixo aqui também, ó. Que é mente, aproximadamente. Não sei se isso aqui é cognato, tipo, vigorosamente, gloriosamente, sei lá. Tá vendo? Eu também tô sendo testada, porque aí minhas dicas não der certo. Exatamente. Exatamente isso. Perfeito. Ó, olha o texto, vai lá no título. Quem sabe faz ao vivo. Porra, meu. Título. The Bridge. Sim. Tô arriscando aqui falando inglês, viu? Pelo amor de Deus. Depois do que, Cacau? O que é que tem depois de The Bridges? Ô, Cacau, sério que você vai me fazer falar Não! Inglês? Tá, service 60 million. Digamos assim, service 60 million. Essa palavra você consegue associar com alguma coisa? Servir. Pronto, cognato. Serve alguma coisa. Outras palavras que você tem aí, bate o olho, vai passando. Palavras cognatas. Outras palavras cognatas. Lembrando que a gente não pode perder muito tempo, tá, gente? É rapidinho. É só pra vocês terem uma ideia. Talvez nem seja a informação principal. Remove, approximately. É assim que fala? Sim. Approximately. Mas isso aí. A gente não precisa saber falar a palavra para fazer a prova. Vigorosamente. Here não é cognato, mas é algo fácil da gente identificar, fora os países, né, que estão aqui. Mix. Algo que a gente usa. Languages. Justice. Respect. Filtering. Vai descendo. Tem bastante cognatos. Sim. Important. Tem outra coisa aí. Ingredients. Aqui de novo.
Eu tô tentando não pra. Tipo, eu tô aqui better, mas eu sei o que é better, porque, enfim. Pronto. É por isso que eu falei, às vezes eu posso falar, ó, essa palavra aqui, porque a gente sabe. Sim. Pronto. O que é que acontece? O autor do poema usou uma estrutura de receita. Gêneros textuais, gente. Entendam, é bom a gente falar de tipo textual, gênero textual, porque isso às vezes vai dizer sobre o texto antes que você leia o texto. Porque ele está falando assim, uma receita. Uma receita, espera que ele... De uma receita você espera instruções e você espera, digamos assim, como é que a gente fala? Uma receita para aquilo. É um passo a passo de alguma coisa para resultar em outra. Basicamente é isso que você espera de uma receita. Então, o fato de o autor ter usado é justamente o que é a pergunta. Por que ele usou uma característica de receita para falar, para descrever isso aqui? E aí você vai, outro gigante textual, isso não é um poema. E aí, por que eu falei para você ir descendo? Tem aqui, note. All ingredients are equally important. Aí ele falou assim, formação da Inglaterra. All ingredients are equally important. Quem são esses ingredientes, provavelmente? Aí você já vai, associações. É o que você vai fazer o tempo inteiro quando você pensar em comunicação em uma língua. É associar. Porque nada mais é do que a palavra em si já é uma associação entre a ideia e a forma, o que está escrito ali. Eu tenho uma ideia, pensei numa fruta, não, pensei nisso aqui, pronto. Pensei nisso. Se eu vou chamar de uvas ou de grapes, não me importa. A ideia que eu estou tendo aqui é isso. O que importa é isso aqui. Então, a língua é associação. O texto é associação. Vai pensando o que é que a questão quer de você. E aqui é mais fácil porque está em português. Então, quando você for ver uma questão em português para uma prova em inglês, você precisa primeiro entender o que a questão quer de você e que tipo de informação você vai buscar no texto. Como a gente já fazia antes, só que agora é uma associação um pouco menos direta. Em compensação, eu acho que é mais fácil de entender a questão. A partir do momento que você entende a questão, você já sabe onde você vai procurar e tudo mais. Eu acho que tem seus prós e contras, né? Talvez você fale assim, riqueza de mistura cultural. Você não tem ali culture mix, alguma coisa, imediatamente na questão. Mas, algumas palavras você vai imaginar culture. O que tem a ver com culture? Tem uma palavra que você já falou, acho que languages, tem a ver com culture. Então, pode não ser a palavra em si, mas outras palavras que se relacionam com ela. Então, a prova quer que você tenha vocabulário, quer que você consiga também usar o seu vocabulário. Não é só saber o que é life, mas entender como é que a palavra life está sendo usada ali. Então, você vai entender as funções da palavra dentro do texto. Então, tem que estudar inglês. Tem que estudar inglês. Fica bem mais fácil de identificar, tipo, porque tem a riqueza da mistura cultural. Dá para ver que tá falando de vários locais, né? Aí a gente pode ficar na dúvida entre mistura cultural, origem geográfica, natureza histórica, enfim. E aí você vai para os outros, rapidinho. Aí você vai para as outras coisas, porque tudo pode ter a ver. Mistura cultural, origem geográfica, natureza histórica, bicho, tudo tem a ver. Mas é o quê? Um impacto, é um problema, é uma riqueza. E não é que ele não fale de tudo, mas lembrando que é o fato dele ter usado a receita como um suporte para a questão, para o poema. Mais fácil. Sim, e é isso o que eu ia falar também, completando só o que você falou. Tem essa questão do que a questão está pedindo mesmo. Possa ser que você, lendo o texto, você entenda que há um problema de estratificação social, há uma questão de intolerância linguística, mas não é
talvez não seja isso que esteja em evidência. Você está inferindo pelo seu conhecimento de mundo que existe isso, comparando com hoje em dia. Mas no texto, ao descrever o processo de formação da Inglaterra, o autor recorre a características de outro gênero para evidenciar o quê? Então, porque ele... O que você já falou, né? Enfim, estou repetindo. Porque ele usa da receita para falar sobre essa formação histórica da Inglaterra. E aí você tem aqueles cognatos, né, que a gente já mostrou, já esqueci aqui mix, e aqui tem a questão da mistura. Eu já vi no gabarito que a questão é a letra A mesmo. Eu iria marcar A, aí eu fui no gabarito para ver, para ter certeza, e aí eu vi que é a letra A. Eu falei, glória a Deus. Que pelo menos eu não estou passando vergonha. Enfim. E, Cacau, antes que eu esqueça, a gente está falando de língua inglesa porque você atua como professora de língua inglesa, mas a gente pode pegar essas dicas para outras línguas também, né? Matemática. Verdade. A gente precisa de interpretação textual acima de tudo. E é bom, como as provas têm um tempo curto, relativamente curto para a gente responder, é bom ir direto nas questões, porque muitas vezes a questão está pedindo uma coisa que você nem precisaria ler o texto completo se você tivesse visto a questão. Eu já fiz isso na época que eu fiz o vestibular. Eu lia o texto inteiro, aí quando eu chegava na questão, a questão estava perguntando uma coisa que estava no primeiro parágrafo, eu não precisava nem ler o texto inteiro. Ai, me dava uma raiva. Não, e às vezes assim, minha terra tem Palmeiras onde canto Sabiá, nananana. No texto, canto do exílio, tananana. Qual clima se relaciona com o sertão? Verdade, não tem nada a ver com texto, realmente. E uma coisinha também de você ir para a questão logo, é que às vezes a questão te diz o que o texto está dizendo. Falando da questão que a gente estava falando, ele disse que o autor está falando da formação da Inglaterra. Então, às vezes você já facilita, você vai para o texto preparado para sobre o que o texto fala e sobre o que você tem que entender. Então, assim, meu foco não é saber se reunir no volume, tipo, quantas entrevistas foram concedidas nesse texto que você está vendo aqui agora. Às vezes meu foco nem é saber isso, é saber, sei lá, por que as pessoas concedem entrevista no, sei lá. Vamos dar uma olhada no... Essa aqui é a prova de espanhol, porque não é nem inglês e espanhol. Aqui a gente tem... Eu falei que era um texto por questão, mas aqui, né? Questão de 1 a 5, questão 2, enfim. Algumas... E aqui, esse trecho da resenha de um livro de entrevistas concedidas por Frederico Garcia Lorca tem por finalidade. Aí você vai ler as possibilidades, né, de resposta, voltar para o texto, e aí... E assim, a prova, dependendo do horário que você saia, fica com você. Você pode riscar à vontade. Então você pode circular, grifar, fazer um tracinho, puxar, colocar comentário. Eu faço prova assim porque me ajuda a não ter que ficar voltando toda hora e tentando entender o que foi aquele risco que eu fiz. Eu coloco observações do lado. E aí... É isso, gostei muito. Variação linguística. Que delícia. A academia batendo no coração. Lá em cima, por exemplo, ele falou da questão que você falou das questões, na questão que você falou das alternativas. Sim. Na alternativa, ele fala... Na questão mesmo, tem um texto e tem a questão. Ele fala que é uma resenha de livro, né? Já saiu de entrevista. Resenha de um livro de entrevistas. Quando eu li logo, se reuniram, não sei o que, várias entrevistas, né? Eu achei que era, por exemplo, uma descrição de um fato, simplesmente. Ou, por exemplo, uma reportagem que você está informando e descrevendo também o fato. Aí, depois que ele já me disse que é uma resenha, tá, tem alguém falando a opinião e uma crítica sobre algo que foi feito. Então, você já vai pro texto ali, ó, preparado. Manteiga na manteiga. Maravilha. Eu acho que ela não é mais difícil do que o Enem. Você acha?
É engraçado que Larissa falou isso ontem, que acha o NEB mais difícil, eu achei o NEB mais fácil. Eu achei mais difícil porque, na verdade, não é que seja mais difícil. Ela não é conteudista, mas ela requer mais de você. Acho que ela requer uma formação maior, uma interpretação maior. Eu sinto isso, até pela sua formação na UNEB, como contextualizando, a gente fez formações iguais, a gente fez cursos iguais em lugares diferentes, a gente teve formações diferentes. Sim. Eu vejo essa formação muito mais rica, falando assim socioculturalmente, pelo seu currículo, por tudo que você já me falou. Eu senti uma diferença nesse quesito em relação à minha formação. Eu sei que a sua, por exemplo, é porque seu curso é licenciatura, né? Tem bacharelado em letras? Na UNEB, não. Na UNEB é licenciatura. Tenho que dar o crédito, porque isso também pode ser um pouco diferente. Na UFBA é a BI, Área Básica de Ingresso, não confunda com BI, que é bacharelado interdisciplinar. Quando eu entro em letras, eu tenho assim, ABI, Língua Estrangeira. Eu não vou fazer licenciatura em inglês. Eu vou fazer ABI, Língua Estrangeira. Lá dentro tem matérias que são comuns a vários cursos, a várias habilitações, e eu vou direcionando a minha habilitação de acordo, as matérias de acordo com a minha habilitação. Então eu tenho uma grade, eu me inscrevo. Eu acho que todo mundo fica por padrão como licenciatura, e aí você escolhe qual língua estrangeira. Então eu já entro como licenciatura em inglês. Aí eu posso ir no meu colegiado, mudar para bacharelado, por exemplo. Mas aí tem vários direcionamentos. Você vai direcionando seu currículo para ensino de língua inglesa, aquisição da linguagem, etc. Ou bacharelado, eu quero tradução, eu quero revisão, nananana. Literatura, linguística. Tem várias divisões. Você entra assim, a pessoa... Você entra na faculdade e fala assim, eu gosto de Harry Potter. Assim. E aí, você fala assim... você acha que as pessoas vão perguntar se você prefere literatura internacional ou nacional, talvez. As pessoas já ficam no primeiro semestre. Literatura linguística? Não, é linguística. É o quê? Gramática? Aí você nem sabe ainda se você já tem que ser direcionado, não necessariamente. Aí na UFBA você tem esses direcionamentos que é muito da sua responsabilidade ir buscar. Então, se eu não fosse buscar, eu poderia ter me formado em licenciatura sem ter feito aquisição da linguagem, que eu acho que é essencial para a pessoa que está ensinando uma segunda língua, entender como é que a pessoa adquire uma segunda língua. Então, claro, você vai aprender isso dentro de outras matérias, mas ter uma matéria especificamente para isso é maravilhoso. Nem todo mundo sabe, você tem que ir atrás. Então, tem matérias de formação de cunho que tem muito a ver com a licenciatura que você precisa ir buscar. O curso não te dá esse currículo se você não souber que existe, se você não procurar, se você não interessar. Só que o problema é que às vezes você é tão verde que você não sabe que aquilo é importante. Aí eu acho isso, né, tem seus prós e contras. Mas por isso que até quando eu olho para a prova da UNEB, eu sinto esse direcionamento, esse senso crítico apurado. Não conheço super, mas eu vejo. Eu tenho super orgulho da minha formação na UNEB. Eu amo. Eu fico orgulhosa quando eu vejo você, porque eu fico com orgulho da sua formação, e eu fico orgulhosa porque é nossa universidade, né? Sim. Bahia. Eu separei aqui uma questão ainda da prova da UNEB de 2018, porque acaba juntando o que você já exemplificou dos textos não verbais. É importante ver a imagem, porque às vezes não, quase sempre, né? A imagem diz muito sobre o que o texto está falando. E aqui, nessa questão, eu acredito que a imagem vai dizer muito mais do que o próprio texto, né? Que a gente tem um homem no consultório médico com um computador, né, no colo, o médico aqui com laudo. Do you mind if I get a second opinion of the internet? Tipo, você se importa se eu checar uma segunda opinião na internet? É tipo isso, né, Cacau? É isso. É isso, então. Aí dá para você pegar
os cognatos, né? Tipo, second opinion, internet, nananã. E aí você vê que ele tá num consultório médico, que ele tá com o computador na mão, e você já entende que é segunda opinião na internet, você já sabe mais ou menos do que tá falando. É o que tá falando, mas assim, se você tá na dúvida, você sabe mais ou menos. Porque não é só segunda opinião na internet. É também juntando, não é só a pessoa que tem uma segunda opinião na internet, está na frente, no consultório, na frente do médico. Aí tudo isso junto tem um significado ainda maior. Sim. Imagine você chegar. Oh, meu Deus. Imagine. E aí você vem aqui. Aqui é um cognato, né? Ou Essa não? Eu acho que eu tô pensando ser um cognato porque pela pronúncia. Mais do que. Eu considero. É porque a raiz é igual. Talvez a pessoa. É isso que eu falo. Talvez uma pessoa que olhe não associe com paciente. Mas, contextualizando. A gente pronuncia patient. Então tem um som, esse TI tem um som meio que parece com o nosso CI, né? Paciente, patient. E aí pode ser que a pessoa associe, mas depende. Às vezes você vê a imagem também. Viu a imagem, viu a palavra, você já associa paciente. Às vezes tem isso também. É isso. Eu acho que eu identifiquei por conta da pronúncia na cabeça. Mas enfim, aí você observa a imagem, a frase que está aqui embaixo, já dá para pegar algumas informações e vem para escolher a sua questão. Na verdade, eu estou fazendo errado, né? Era para eu ter vindo na questão. Não, eu acho que aí não tem muito certo ou errado, mas é o que você, a estratégia que você pode usar. O importante, ainda bem que você falou, é testa, estuda, testando, aplicando as estratégias e tudo, cronometrando também. Gente, eu assinei a ata em todos os Enems que eu fiz. Para quem não sabe, você assina a ata. A última pessoa a sair tem que esperar para poder eles conferirem as provas, incluírem no pacotinho, lacrar, e aí o último candidato assina a ata para comprovar que garantiu isso aí. Os 3 últimos. Então, se tiverem 3 pessoas e uma pessoa, as outras 2, ou uma das que estão ali, demorarem 40 minutos a mais, a pessoa que já terminou, as outras pessoas já terminaram, eu vou ficar esperando até o último. Então, chegou no terceiro. Se tiver 4 pessoas na sala, tente ser tente não estar entre os 3 últimos. Paciente, só tem eu e mais 3. Saia logo, mentira. Faça só a prova. Assim, mas é isso. É isso. Aí, o que acontece? Eu acho que aqui, só retomando, é bom testar, cronometrar, porque às vezes você faz as questões e fala assim, eu vou responder questões de língua portuguesa. Leva 5 horas respondendo questões de língua portuguesa. Não, né, gente? Mas também você testando. Às vezes, por exemplo, você pega ler a questão primeiro, não serve para mim. Eu acabei respondendo, respondi mais rápido, respondi certo, pronto. Você achou a sua estratégia. Estou dando aqui opções. E da minha experiência também. Da teoria e da minha experiência. E outra coisa, aí pronto, você falou, fiz errado e tal, mas aqui é um texto que é tão direto, a priori, é uma coisa que é tão direta que você não necessariamente precisa. E aqui, às vezes, eu acho até mais fácil, porque eu já fui com a opinião formada, já entendi o que é. Então, eu cheguei nas coisas. In housing awaiting discharge. It doesn't... Como é? Doesn't want to stop using his laptop. Não sei o que. Não é questão de doesn't stop using. Tipo, ele tá viciado no laptop. Notebook. Falso cognato, tá? Notebook significa caderno. O que a gente chama... O nosso computador de mão é laptop. Então, não é a questão que ele não quer parar de usar. Eu já sei que ele não confia ou quer confirmar, não sei o que. Achei trust. É isso aí. He doesn't trust the doctors
diagnóstico. Cacau, eu quero chamar a atenção para uma coisa, como professora de língua portuguesa, né, em relação à interpretação textual, porque aqui a gente poderia ter duas questões como verdadeiras, né? Ele não confia na opinião, no diagnóstico do médico, e aqui poderia ser uma questão de que ele costuma checar opiniões médicas online. Se você não observar, eu não vou ser hipócrita e dizer que essa é a primeira vez que a gente está gravando essa parte, eu não tinha percebido essa negação aqui. Então, tá dizendo que ele não costuma checar opiniões médicas online. Mas se não tivesse esse N''T, poderia ser uma afirmativa de que ele costuma checar, que seria algo verídico, mas não é o que está sendo mostrado na imagem. Na imagem, além dele costumar checar as opiniões médicas online, ele não está confiando no diagnóstico médico, porque tem um doutor sem doutorado, não sei lá, um médico. Tem diplomas na parede ali, né? Então pronto, um doutor com doutorado, aqui, com o diagnóstico na mão, com essa cara de fuinha, tipo, você não tá acreditando em mim? E ele sentado aqui, ainda sem nem ter se recomposto, sem ter colocado a roupa, e já pesquisando uma opinião no Google, pai Google. Enfim, então é isso. Prestar atenção nos detalhes. É importante para a interpretação textual também. Era isso que eu queria falar. Só para a gente fechar assim, né? Aqui tem mostrar uma outra questão também com imagens que dá para inferir facilmente sobre o que o texto vai falar através da imagem. E eu quero puxar também para o espanhol, para vocês verem que a prova de espanhol, como a de inglês, eu tô com a mania de falar like. Eu ia falar like, a de inglês. Mania de gente bilíngue. Bilíngue nada, eu tô feliz quando ver essas coisas. Então, aqui como na prova de língua inglesa, tem a prova de língua espanhola, que na mesma pegada, né? Você tem um texto, seja verbal, não verbal, enfim, a questão também em espanhol e as opções de resposta também na espanhol. Tem quem ache que língua estrangeira, fazer a prova de língua estrangeira com espanhol é mais fácil, mas aí eu não sei se eu posso considerar que eu tenho proficiência em inglês ou em espanhol, mas eu quero deixar aqui essa dica de você não ir fazer a prova achando que vai ser fácil, porque espanhol parece muito com português, porque tem muitos falsos cognatos na língua espanhola. Então, tem muitas questões que, por conta de uma palavra, você pode errar a questão inteira por achar que significa uma coisa, mas no português significa outra. Na tradução, né, vai significar outra. Então, mesmo você fazendo a prova de língua espanhola, estude, procure ver vocabulário. Cacau falou sobre sufixos, procura ver o que significam os sufixos e tal, porque vai ser importante na hora de você responder as questões do vestibular, tanto da UNEB, que tem a questão toda em língua estrangeira, quanto do Enem, que já dá essa facilitada aí de ter as questões e opções em língua portuguesa, mas não deixa de precisar saber vocabulário, enfim, porque você vai precisar ler textos e interpretar imagens também, né? É isso. Exatamente. Inclusive, nas questões de língua espanhola, eu recomendo, inclusive, que você procure muito sobre os advérbios, algumas preposições. Por exemplo, na prova que a gente tem aí, ele fala sobre alguma coisa, e a outra questão já tem assim, enquanto a los aspectos de algo más que não sei. En cuanto a los aspectos lingüísticos del texto. Enquanto, aí você pode associar isso, pode ser na questão, pode ser no meio de um texto, esse enquanto. Então, tem alguns que são, principalmente o advérbio, que vai mudar especificamente as ênfases da frase, por exemplo, vai modificar o verbo, às vezes é uma conjunção, uma preposição, etc. Eu lembro de enquanto
Enquanto que às vezes a gente pode achar que é tipo simultaneamente, por exemplo, e não é. Existem alguns que eu me lembro de ter tido uma dificuldade para desassociar esse falso cognato. Então tem cuidado com isso também. E a questão falso cognato pode acontecer tanto em inglês quanto em espanhol. Mas a questão é que as chances no espanhol são muito maiores. E aí minha dica também é testar. Teste inglês, teste espanhol. Não vá com a cabeça, fazer espanhol. E bota lá não. Vai, estuda realmente. Que a gente às vezes deixa a língua estrangeira para sorte, né? Se der, a gente faz. Mas assim, às vezes é uma coisa que você pode estudar um pouquinho a mais e ter um resultado bem melhor. Então, testa inglês, testa espanhol. E aí, ao longo dos seus estudos, você vai perceber que você vai direcionar mais para o inglês, porque às vezes, por incrível que pareça, a gente sabe mais palavras em inglês do que em espanhol. Então, ter cuidado com isso também. E se gostar, se conhecer. Sim, sim, com certeza. Eu também acho mais fácil ir para o inglês do que para o espanhol. Não, não é nem a gente tem inglês e espanhol na UNEB, tem francês também. Uhum. Francês é uma língua mesmo que eu ouço meus amigos que são de francês falarem, mas parece com português, é tão fácil, não sei o quê. Eu não acho fácil não, gente. Eu acho francês complicadíssimo de entender. Mas enfim, esse povo inteligente. Eu amo que a gente está imerso em línguas que têm ali essa conexão com a raiz do latim. Porque isso dá a gente muita possibilidade. Então, francês, espanhol, italiano e próprio inglês, inclusive os cognatos que a gente tem por causa da influência da língua latina na formação da língua inglesa. E tem muita coisa do francês que eu entendo porque eu sei inglês. O francês tem essas duas influências, né? Germânica, latina e tal. Então, eu lembro que eu estava falando vocabulário com a aluna que é fatigue. Eu nem lembro como é que fala em português, que é um sintoma de fadiga que a gente fala, né? Sendo que em francês a gente usa o fatigue, eu acho que é je suis fatigué, é tipo, tô cansada. Sendo que quando a gente fala fadiga em português ou em inglês, é um termo bem mais formal para você falar de um sintoma, uma coisa que você vai falar especificamente quando você tá com sintoma de alguma coisa, e não quando você tá cansado. Aí tô com muita fadiga, não, eu sinto muita fadiga nessa situação. Mas você consegue associar, às vezes. Então, assim, já essa dica para outras pessoas que estudam outras línguas também. Veja qual língua você consegue se desenvolver melhor quando você não sabe tanto assim. Então, tem gente que vai ver o inglês. Eu já tive aluno que era iniciante e sabia o que era tired, sad, happy. Tinha aluno que não sabia o que era how are you? E tá tudo bem. Só que para esse aluno que não sabe nada, eu recomendo ir para o espanhol. Porque no espanhol você vai ter muito mais cognato, você vai conseguir associar alguma coisa. Posso estar me arriscando aqui falar, mas eu recomendo para o espanhol. Se não sabe nada de inglês, vai para o E para o espanhol. espanhol, no caso do vestibular. E para o espanhol, no caso. Na prova de espanhol. Não é para vocês não estudarem inglês, não. É para você optar pelo espanhol na prova do vestibular. Gente, tendo a oportunidade de estudar francês, inglês, qualquer coisa. Mas estudem uma língua estrangeira. O inglês a gente sempre fala que é importante porque o mundo, né, globalização, capitalismo, né, estamos todos ali. E porque eu preciso de dinheiro, brincadeira. Mas agarrem as oportunidades, gente. Estudem. Língua estrangeira não é só hobby, não. É importante. Com certeza. Cacau, você quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer muito pelo convite para participar e dizer que eu espero que eu tenha ajudado muitas. E é isso, tenham uma boa prova, gente. Estudem, não fiquem loucos e loucas, por favor. Todo ano tem prova. Queria falar que minha irmã passou na UNEB, ela estava totalmente desacreditada. Ela estudou, não é o primeiro ano que ela fez o Enem, tudo mais, então ela estava desacreditada e tal. Ela passou na UNEB em Relações Públicas, eu estou muito feliz.
E eu falei, tem que falar isso aqui, não só porque ela passou, mas é porque ela não acreditou. Fez a primeira vez, parou, estudou, não sei o quê. E, gente, não vale a pena ficar louco por causa disso, sério mesmo. Eu estou emocionada. Eu não sabia. Ai, parabéns, Gabi. Estou emocionada. Parabéns, Gabi. Estou emocionada porque eu sei o que Gabi estava passando, né, do estresse. Já tinha conversado com ela no ano passado, 2021. Eu dei um aulão para o Enem para algumas pessoas que assinam o Catarse do Passos Entre Linhas. Inclusive, se você quer apoiar o projeto financeiramente, vai em catarse.me/Passos Entre Linhas e assina lá. Gabi participou, né, do aulão, gente. Então ela falou que ela estava ansiosa e tal. E é isso, Cacau. Obrigada, eu fiquei até arrepiada. Obrigada por você ter trazido esse relato. Porque realmente a gente acha que se não passar no vestibular naquele ano, a vida acabou. E se acha péssima. Quero compartilhar também que quando eu fiz o vestibular, né, na época em que eu fiz o vestibular em 2009, eram vestibulares separados. Então eu fiz vestibular da UFBA, que tinham 2 etapas. Vestibular, fiz o Enem, fiz a UNEB, e eu achei que eu não tinha passado em nada, estava me achando horrível, e no ano seguinte, bem no início do ano seguinte, saiu a 3ª lista da UNEB e eu tinha passado. Eu já estava fazendo cursinho para vestibular de novo. Enfim, então tem essa questão de se seu nome não sair na primeira lista, tem outras listas, continue acompanhando, fica acompanhando sempre. Se seu nome não sair em lista alguma, não tem problema também, você não é pior por conta disso. Larissa falou no vídeo de ontem, né, que ela era uma ótima aluna na escola, mas ela tirou 400 pontos na redação do Enem. Então, não fala sobre você ser bom, você ser ruim. Às vezes, você não estava preparado para fazer aquela prova ali, porque cada prova vai exigir uma coisa de uma forma diferente. A gente falou aqui, né? O Enem exige a prova de língua estrangeira de uma forma, a UNEB exige de outra. Se você não tiver de olho, né, observando as estruturas das provas, você pode se sair mal, não por você não saber o assunto. Tô toda me arrepiando aqui ainda. Não por você não saber o assunto, mas é questão de você não estar bem também no dia, não sei. Você pode ter se preparado, baixado prova, feito, simulado, não sei o quê, mas não está bem naquele dia e é normal. Tenta fazer exercícios de respiração, se acalmar, levar uma água, um docinho. E se der um pane ali na hora, respira, vai dar tudo certo. Como o Cacau falou, tem vestibular todo ano, tô com vontade de chorar de novo. E é isso. É isso. Boa prova, gente. Eu espero que esse vídeo seja muito agregador para vocês, não só agora em 2022, né? O bom do YouTube é que fica aí para a vida toda, que ele chegue para vocês, esse vídeo chegue para vocês em boa hora. Até a próxima. Não esquece de seguir Cacau com Chocolate no Instagram, seguir o Passos Entre Linhas no Instagram, aqui no YouTube. Não esquece também de se inscrever aqui no canal para acompanhar nossas produções. Tchau, tchau.